não consigo ver, que é o Fábio. Eu estou com duas pessoas que eu não consigo ver, que é o Fábio e o Marcos. Não, o Fábio está aqui. O Fábio está com imagem. O Marcos também. Eu não estou conseguindo. Não. Oh, Fábio. Fábio? Ele está ele está sem som. O Marcos também não estou vendo. Não está com imagem, Marcos. Fábio? O Marcos também não estou vendo. Você está me escutando? Fábio? Não está. Não está me escutando. Deveria estar. Silvia, eu vou ler a frase da Marisa, então, enquanto a gente está abrindo, que ela escreveu aqui no chat, para quem não leu, e depois do Alberto, que também fez um comentário. A Marisa falou: tive o prazer de trabalhar com o Dr. Caio há mais de 20 anos. Fui durante 5 anos uma de suas agências de publicidade. Bons tempos, onde Alcântara Machado Feiras dominava o segmento. Daí ganhei 2 grandes amigos, Luiz Augusto e Caíto. Um prazer estar aqui com vocês. E o Alberto falou, querendo muito saber dessa publicação sobre o Caio, personagem quase mítico da história da indústria no Brasil e suas formas de levar produtos ao grande público. Muito bem. Belíssimas, belíssimas, belíssimas. Aí no final, se tiver mais chat, a gente lê nos comentários, né? Isso. Bom, gente, então, para quem não me conhece, eu sou a Silvia Regina Gerami, eu sou a diretora da Reality Books, a editora que foi escolhida pela Maria Isabel para lançar esse livro dela, que foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz, muito honrada. Estou te escutando, Silvia. Não está me escutando? Vocês estão me ouvindo, gente? Não? Não. Estamos te ouvindo baixinho. Ah, baixinho? Então, peraí que eu vou tirar o fone e vou ver se melhora, tá? Tá. E agora, estão me escutando? Melhorou? Melhorou um pouquinho só. Eu estou ouvindo bem, mas eu estou com fone. Eu achei que com fone era melhor, então eu não sei. Estão me ouvindo? Sim. Eu ouço bem. Estão ouvindo bem? Ótimo. Bom, então, como ia dizendo, meu nome é Silvia Regina Gerami, eu tenho a Reality Books, que é essa editora de livros, né, de todos os tipos de livros. Fiquei muito feliz pela escolha da Maria Isabel, pela minha editora, para poder fazer esse livro do Caio. E é uma honra receber todos aqui nessa noite, agradeço a presença de vocês. E a gente vai falar hoje, vai contar algumas novidades aí sobre esse livro, como que ele está sendo produzido, vamos mostrar para vocês a capa e tudo mais. Eu queria então fazer uma breve apresentação da Maria Isabel oficial aqui, que todo mundo já conhece, né? Mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre bem pouquinho, porque ela disse que não quer que fale muito dela, então eu vou falar só um pouquinho sobre a formação dela e tudo mais. Ela nasceu em São Paulo, é psicanalista, exerce a sua prática clínica em consultório privado já há quase 30 anos, e ela se divide entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial. Então, ela também ministra palestras em empresas sobre o tema identidade e desenvolvimento pessoal. Ela é bacharel, mestre e doutora em História Social pela USP. E vocês vão ter a oportunidade nesse livro de ver como que ela trouxe essa bagagem toda dela para uma escrita muito fluida, muito agradável, é uma escrita que dá vontade de ler. Sabe aquele livro que você pega e não quer largar mais? Não chega no fim, né? De tanta coisa que ela conta e da maneira como ela conta, né? Tá muito cativante a leitura.
Então é isso, gente. Eu queria passar agora a palavra para Maria Isabel e para ver o que ela pode contar para a gente desse livro, dessa história de ter feito o livro, como que foi essa experiência, né? Dividir aí com o pessoal que veio aqui para te ouvir, não para me ouvir hoje, tá bom? Bom, eu tenho que agradecer muito a presença de todos vocês. Para mim é uma honra e na verdade, é ter quem a gente gosta, quem está perto da gente, para fazer um evento meio à moda Caio. Ou seja, hoje seria o lançamento do livro, mas em função da pandemia e de atrasos que a gente teve, e interferências, aconteceu que, se a pandemia deixar, a gente vai fazer um lançamento presencial no dia 8 de fevereiro. Mas já estava tudo preparado e eu queria mostrar para vocês a capa do livro. Isso, a capa. Então, espera só um minutinho aqui. O nome, né? O nome escolhido. O nome do livro é Vai Dar Jacaré, claro, Pois óbvio, né? A Isabel vai explicar para a gente, né? Para quem conheceu o Caio, Vai Dar Jacaré, a incrível história de Caio de Alcântara Machado, criador das feiras de negócio no Brasil. O livro, ele... como historiadora, né, o livro tinha 800 livros, teria que dividi-lo em 2, e no Brasil, como ninguém lê, já não se compra um livro, quanto mais 2, né? Então, nós somos realistas e deixamos o livro com 600 páginas. Então, porque o Caio era um homem que movimentava em todos os segmentos econômicos, né? 58 segmentos, era um homem que ganhou 40 prêmios, entre eles muito internacionais, muitos deles, e foi uma pesquisa de 2 anos e 5 anos para escrever o livro. Na verdade, a história começou, o Caio sendo meu amigo, e depois ele me apresentou o Luiz Augusto e a paixão foi imediata e eu virei nora dele. Na verdade, eu gostaria de pedir licença a vocês para ler uma carta que eu escrevi para o Caio, para vocês entenderem exatamente o que vai no meu coração. A casa não era nem feia e nem bonita. Foi construída sem graça, mas a sua localização não poderia ser mais perfeita. Num bairro sossegado, muito arborizado e pertinho de tudo. Nem parecia que a Avenida 23 de Maio ficava a menos de um quarteirão distante dali. Meus amigos e eu resolvemos alugá-la e fizemos lá nossa clínica. E a casa foi ficando bonita. Cuidamos de uma primavera que, quando florescia, espalhava seus galhos sobre o muro e, de tão linda que era, as pessoas ficavam encantadas com suas flores roxas. Plantamos também 2 pés de manacá, que, quando suas flores desabrochavam, o aroma que se desprendia delas mexia com qualquer coração. Foi lá, nesse meu consultório, que nossa amizade foi florescendo e se expandindo como as flores. Você se lembra, Caio,
do nosso lugar secreto, secreto mais ou menos, né, na verdade, sentávamos na cozinha e você, sucumbido ao meu apertado horário de almoço, trazia todas as terças-feiras sanduíches, um para mim e outro para você. Abríamos o papel de alumínio com alegria como a de dois adolescentes na hora do recreio. Embora a cozinha fosse um lugar de passagem, as secretárias da clínica e meus colegas, com o tempo, davam um jeito por ali não passarem. Acho que nossa amizade sensível e refinada, de alguma maneira, fez com que todos nos respeitassem. Trocávamos segredos, divertindo-nos com a nossa liberdade, longe das nossas famílias e das responsabilidades do trabalho. Começamos as nossas conversas pela camada mais evidente da sua vida, a pública, que era por onde você deixava claro a todos a sua crença exuberante e a sua paixão pelas feiras. Através de suas histórias, segui seus passos no seu ritmo vertiginoso de convencer os brasileiros que as feiras de negócio eram elementos de divulgação do que a indústria brasileira, ainda incipiente na época, era capaz de fabricar. Além do papel de proporcionarem educação popular, mas principalmente por serem instrumentos de aberturas de frentes econômicas. Você me contava tantas histórias e ria com seu sorriso barroco, porque para você a vida era uma festa e o mundo existia para ser conquistado. Quando o dia estava lindo, trocávamos a cozinha pelo quintal da clínica e sentávamos no banco debaixo da jabuticabeira. E ainda nos dávamos ao luxo de saborear os seus frutos como sobremesa. Ninguém entendia direito quem era aquele senhor, com idade para ser meu pai, que todas as terças-feiras ia almoçar comigo. Ríamos porque ninguém tinha coragem de me perguntar quem era você. Ríamos da maneira como nós nos apresentamos num curso de um guru americano que prometia curar todas as doenças do mundo. Mas aos poucos, bem devagarinho, você foi se abrindo comigo e deixando-me ver a anatomia da sua alma e os tons dos seus sentimentos. Depois de algum tempo que eu te conhecia, você veio com a ideia de que queria me apresentar o seu filho caçula. A paixão foi fulminante. Depois da união sacramentada, você se tornou meu sogro. E todos na clínica ficaram sabendo o que a providência tinha providenciado para que nossa amizade jamais acabasse. E mais do que nora, você me transformou na sua fiel depositária das suas lembranças, tanto das mais dolorosas quanto das mais sensacionais. Depois, suas lembranças passaram a virem acompanhadas dos seus respectivos documentos. Suas cartas mais íntimas, até com documentos confidenciais, saíam da sua gaveta e passaram a ocupar as minhas. Não sei por que, Bel, mas quero que você fique com isso. E me entregava mais papéis. E brincando eu dizia, Caio, um dia vou escrever um livro sobre você. E você simplesmente e misteriosamente responde, eu sei disso, mas só publique depois que eu morrer. E levando a sério o que eu dizia de brincadeira, você foi me dando instruções do que eu podia ou do que eu não podia publicar. Embora agora eu tivesse a nossa casa, do seu filho e minha, para podermos nos encontrar, as terças-feiras continuaram sagradas. Depois de algum tempo que você se despediu do mundo, um dia voltei para a USP, para fazer meu doutorado. E um ano antes da minha defesa de tese, precisamente em 2010, a revista Veja, numa edição comemorativa de 25 anos, a revista carinhosamente pelos paulistanos, elegeu
as 25 pessoas mais importantes por terem sido os grandes marcos que ajudaram a construir São Paulo. E entre o padre Anchieta, Dom Pedro I, o bandeirante Fernão Dias Pais Leme e outros, lá estava você, Caio de Alcântara Machado. A revista lembrava os leitores que Caio tinha inaugurado no Parque Ibirapuera a FENIT, a Feira Nacional da Indústria Têxtil, a primeira de inúmeras, a mãe das feiras de negócios do Brasil. E fazia um alerta dizendo que Caio de Alcântara Machado estava caindo no esquecimento. E para sanar tão grande falha, a revista propunha que todo evento, na sua abertura, deveria fazer uma homenagem a esse bandeirante. Quando li o alerta da revista, senti uma dor tão forte que meu coração congelou. E naquele dia, decidi que depois que eu defendesse minha tese, começaria a escrever a sua biografia. Sabia que escrevê-la não seria como escrever a biografia de Dom Pedro ou da princesa Isabel. A tarefa seria extremamente difícil, mesmo sendo historiadora, porque o biografado era alguém muito próximo a mim. Seria necessário me distanciar o máximo possível. Agora, você não era mais o meu amigo ou o meu sogro, mas sim o objeto da minha pesquisa, o biografado. O que tornou minha tarefa um pouco parecida com a de montar um enorme quebra-cabeça, que sem algumas peças tive que ir preenchendo os vazios com a minha memória, para que minha narrativa se aproximasse o mais possível da sua verdadeira identidade e das verdades históricas dos acontecimentos que o cercaram. Você sabe, Caio, que escrever é pedir emprestado o tempo do leitor, tempo que hoje em dia se tornou um bem inestimável. E alguém disse que os textos que dão gosto de ler são aqueles que transmitem, nas entrelinhas, a paixão do autor pelo que ele escreveu. Porque nada que interessa o escritor de coração vai provocar interesse em quem o lê. E para alguém te dar o precioso tempo que tem disponível, é preciso oferecer algo em troca. E isso só vai acontecer se você, autor, descobrir que a sua ideia pode ajudar as pessoas. Com isso em mente, mergulhei em todos os documentos, fiz entrevistas, procurei nos jornais e revistas todas as notícias sobre você. Verifiquei suas histórias, não como uma crente incondicional, mas como uma historiadora inquisitiva, guiada sempre pelo rigor acadêmico. Posso dizer com confiança que 2 anos de intensa pesquisa fizeram de mim mais que uma autora, uma entusiasmada admiradora. Meu objetivo com este livro é difundir sua biografia entremeada com a esperança que você jamais desistiu de ter, de que um dia iria fazer desse Brasil um país mais justo, um país no qual as pessoas teriam orgulho de serem brasileiras. Procurei que nessas páginas soasse o eco nos dias de hoje da sua voz e das ações do homem que ajudou o presidente Juscelino Kubitschek a industrializar esse país com a determinação de colocar o nosso Brasil rumo ao desenvolvimento. Espero que o leitor perceba que, para oferecer-lhe sua biografia, fui fiel à precisão histórica. Minha esperança é, quem sabe, se depois de ler suas histórias, suas lutas, os seus sonhos e os seus fracassos, o leitor sentirá que ter lido este livro valeu a pena. Espero, Caio, que você esteja num lugar cheio de luz, cercada pela mesma luz que sempre te acompanhou em todos os dias da sua vida. Com amor e saudades, Bel. Lindo, lindo. Silvia? Bom, a gente fica emocionada, né? Porque
é uma história tão bonita, tão importante, que é emocionante. E esse tom que vocês viram que ela dá na carta é mais ou menos o tom do livro, né? Então, é uma joia, assim, é um trabalho muito sensível, muito bonito, que nós estamos muito orgulhosos de poder ajudar a revelar aí essa história toda, né? A gente nós trouxemos também aqui um slide para a nossa apresentação. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Eu não sei. Ah, aqui, olha. Que é um pouquinho da explicação dessa expressão, né? De um dia vai dar jacaré. Então tem esse Wikiquote, não sei se vocês todos conhecem, que são essas frases mais importantes e emblemáticas, né? Que ficaram famosas aí na história. E o Caio costumava falar mesmo, né? Um dia vai dar jacaré. A Bel conta essa, essa passagem aí pra gente no livro, né? Em várias ocasiões. E então aqui tem algumas citações de quando ele usou, de algumas ocasiões em que ele usou essa expressão e por que ela ficou tão famosa, né? E, inclusive acabou sendo o símbolo daquele prêmio, né? Do prêmio que foi muito famoso e muito conhecido, esse prêmio do Jacaré, né? Que é o prêmio Caio, Prêmio Caio. Machado, né? E ele tinha, inclusive, a Bel acho que pode contar melhor do que eu, né, Bel? O jacaré que ele tinha no escritório. Os bastidores dessa história, essa né? coleção que ele tinha de jacarés e tudo mais. Acho que seria legal se você pudesse contar. Na verdade, foi muito estranha essa amizade, porque o Caio nunca se abriu com ninguém. Ele escutava todo mundo, ele acudia todo mundo, ele mesmo diziam que ele era um amigo tão maravilhoso que ele não deixava nenhum amigo dele tomar sopa com garfo. E nós nos encontramos numa situação muito engraçada, que foi, de fato, um curso de cura de um guru americano. E aí ele ficou, mas não tinha coragem, e me elegeu a depositária de todos da história dele. E começou a me dar documentos, contar sobre a tortura dele, que foi o relacionamento com o pai, coisas engraçadas, coisas tristes, e eu fui ficando com uma porção de documentos que ninguém tem, só eu. E nunca imaginei que eu poderia, um dia, publicar o livro, né? Depois eu conto para vocês por que a Reality Books foi para mim um encontro maravilhoso, mas deixa um pouco mais para frente. Então, vocês que vieram, que estão no coração da gente, que são nossos amigos íntimos, meu, do Luiz Augusto, da Ana Carolina, da minha filha, esse encontro, na verdade, é para celebrar essa intimidade do Caio e contar algumas coisas que não tem no livro, né? Porque como o livro ficou muito grande, a gente precisou cortar muita coisa, então vim trazer basicamente aquilo que ninguém conhece do Caio, com permissão dele, é claro. Na verdade, ele teve uma infância, uma adolescência e uma juventude muito que ele fosse tivesse a altura da família Alcântara Machado, que é cheia de juristas e instituiu o Instituto Geográfico Brasileiro, enfim, é uma loucura essa família, que o mote principal de todos eles era
desenvolver o Brasil, fazer com que o Brasil fosse um país justo, país moderno, cada um no seu tempo, né? Em 1825, início do século, enfim, cada um lutou loucamente na área política, na área jurídica, para que o próprio pai do Caio foi o que criou foi um dos que criou o SESC, o SENAC, ele foi deputado federal, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, enfim, fez a colônia de férias para os comerciários, todos tiveram uma vida absolutamente fantástica. E o doutor Brasílio, por alguma razão, achou que esse filho não ia dar nada na vida, porque o Caio era muito brincalhão e tinha notas péssimas na escola, péssimas. E foi repetente do 4º ano, e foi aí que o doutor Brasílio, como ele media as pessoas pela sua capacidade intelectual, o Caio era tudo o que ele detestava. Caio gostava de festa, de brincadeira, era líder na escola de todas as bagunças possíveis e imagináveis. Aí ele repetiu o 4º ano do Colégio Ofélia Fonseca e doutor Brasílio resolveu colocá-lo no Colégio dos Irmãos Maristas, o arquidiocesano, num internato, para que os irmãos maristas fizessem, com mão de ferro, moldassem o caráter do Caio. E ele chegou repetente, todo feliz da vida, achando que ele ia tirar de letra, porque ele se achava um aluno muito interessante. Ele não se interessava pelas aulas, porque as aulas não tinham nada de interessantes para ele, mas ele achava que ele era uma pessoa cheia de ideias, pensava diferente, queria criar novas coisas e sempre era cortado pelos padres. Então, ele sofreu muitíssimo nesse internato. Mas a primeira nota dele, né, depois dele achar que estava absolutamente indo bem, né, no internato, por ser repetente, ele escreveu uma composição, aliás, que na época dele, né, vou mostrar aqui para vocês, o documento, a cartinha dele. Vocês estão conseguindo ver? É de 1837. 1937, desculpe. Deixa eu dar uma sugestão, Bel, só um parênteses, porque vocês podem colocar, tem 3 pontinhos do lado da imagem da Bel, e aí vocês podem clicar lá em PIN, no PIN, aí a imagem dela vai ficar fixa na tela, e aí ela pode mostrar de novo a cartinha que todo mundo vai poder ver melhor, tá? Deu para... Aí, se você mostrar, não sei se todo mundo já colocou. Olha que legal. E aí é uma coisa bastante interessante, porque a composição que ele achou que ele ia passar de ano, que era um sucesso fantástico, foi essa que eu vou ler para vocês. Antes de composição, uma viagem ao Guarujá. Antes de ontem, sábado, papai quis ir ao Guarujá. Saímos daqui às 10 horas da manhã. Na viagem tivemos muito azar. O pneu do carro furou, consertamos e seguimos a viagem, que estava muito bonita. O Alfredo nos fazia dar muita risada. Alfredo, irmão do Caio. Quando chegamos no Cubatão, no posto policial, pediram a carta do papai,
que tinha esquecido. Levamos uma multa de 200. A gente não sabe o que, qual era, porque ele não colocou, de 200. Pronto. Quando chegamos na balsa, papai desceu e nós descemos também. Alfredo estava muito na beirada e debruçou-se para ver um peixinho e caiu. Mamãe, que estava no automóvel, e quando viu que foi o Alfredo que tinha caído, ficou muito nervosa. Papai pediu uma salva-vida e conseguiu salvá-lo. Quando chegamos em Guarujá, fomos almoçar. O almoço estava esplêndido. Passamos o dia muito divertido. Domingo de manhã, tomamos um banho de mar e à tarde fomos visitar o Forte Monduba. Quando voltamos do passeio, eram 6 horas. Segunda-feira de manhã, voltamos para São Paulo para estudar. E não havendo mais nada para contar, fica terminada a minha composição. Uma viagem no Guarujá. Bom, ele achou que ele tinha arrasado, que a experiência foi tão fascinante para ele, do irmão cair lá no mar. Mas os erros de português são, inclusive no livro, eu coloco exatamente isso. A Silvia, editora, e a Silvia Previdelli, que corrigiu todos os textos, deixou esses documentos históricos intactos. Então, não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha parágrafo, a grafia completamente errada, mas ele achou que ele ia tirar 10. E daí iriam passar ele para o próximo ano, isso foi em maio. Aí ele falou para o pai que estava indo muito bem. Quando chegou o boletim, as notas dele assim, era um colar de zeros, uma sequência de 2, de 3, e aí ele escreveu uma carta para o pai, dizendo que ele não merecia ser um Alcântara Machado, que foi uma desgraça ter nascido nessa família, e que ele não merecia ser filho de quem ele era, neto de quem ele era, e, portanto, ele devia ser servo do pai e do avô. E que ele não ia voltar para casa nesse final de semana, porque ele saiu chorando da sala, porque não imaginava que as notas seriam tão baixas. Ele, na verdade, não voltou porque ele apanhava de cinta do pai. Então, ele foi se esconder na casa da avó. E, realmente, tudo que ele imaginava que dava certo, não dava. E ele fazia 1000 promessas, dizia que fazia sacrifícios, rezava para Nossa Senhora, mas não tinha jeito. As cartas dele eram, as notas dele eram terríveis. Aí, quando ele tinha 16 anos, muito perdido e o pai obrigando ele a ser alguém na vida, porque dizia que ele tinha uma missão a cumprir, que cada ser humano tem uma missão, e que ele precisava cumprir essa missão na vida, custasse o que custasse. Ele foi para pesquisar a árvore genealógica dele, porque o pai sempre dizia: olhe os seus antecessores, veja quem eles são. E aí ele descobriu que quem fundou a família Alcântara Machado foi Antônio Oliveira, que veio com Martim Afonso colonizar São Vicente. Esse Antônio Oliveira era o máximo, assim. Ele ele foi secretário da Fazenda Real, ele era conselheiro de Dom João, ele era um nobre importantíssimo, e fizeram São Vicente
crescer, evoluir. E com Martim Afonso, no mesmo navio, nos navios que vieram, junto com Martim Afonso, eles fizeram feito Noé. Trouxeram vacas, semente de tudo quanto era planta, árvores frutíferas. E aí eles fizeram o Martim Afonso deu plenos poderes e nomeou o Antônio Oliveira governador de São Vicente. Bom, aí o Caio achou que ele não tinha mesmo jeito. Como é que ele ia competir com Antônio Oliveira se ele já não conseguia nem viver com o avô, nem com o bisavô? E ele... mas ele teve um insight, que ele percebeu que todos que fizeram algo de grande sofreram muito, tiveram que superar obstáculos, na época insuperáveis, que definiram um ideal e foram atrás desse ideal. Pelo amor de Deus, não pense que agora o livro vai virar um livro de autoajuda. Eu juro que não. Ele continua sendo a biografia do Caio. E aí, ele, depois desse insight, ele falou, bom, eu vou ser, na verdade, vou seguir os passos do meu pai. Eu vou trabalhar no cartório do meu pai para o resto da vida. Só que os passos do pai, o pai era uma porção de coisa, ele tinha o cartório também. Só que o Caio chegava lá para trabalhar no cartório e ficava muito mal. A vista ficava embaralhada, ele tinha enjoo, ele tinha tontura, mas ele estava fazendo uma carreira brilhante no cartório. E o pai dizia para ele, isso mesmo, meu filho, a vida é cheia de sofrimento, de dor, de luta, e você está fazendo uma carreira no cartório do seu pai. Bom, o Caio não ficava parado, na verdade, muitas vezes nem trabalhava, porque ele ficava imaginando que jeito ele ia dar para fugir do cartório. Um dia ele foi numa festa, e lá ele escutou um amigo contar que ele estava indo para o Rio, esse amigo, para ser piloto da Força Aérea Brasileira. Pronto. O Caio achou que ele tinha encontrado a missão dele. Voltou para o pai e disse, papai, eu quero ser o piloto da Força Aérea Brasileira. O pai, quando escutou Força Aérea, falou, puxa, isso aí vai ser bom igual o internato. A aeronáutica vai fazer meu filho alguém, porque não é possível, eu não acredito que ele vai dar nada na vida, quem sabe. Bom, o pai, como tinha 1000 relacionamentos, mandou o Caio, e ele, indo para o Rio, ele pensava que já se via piloto voando pelos céus do Brasil, e por que não pelos céus do mundo, conquistando novas terras, como os antecedentes dele pelo ar, observando o mundo lá de cima. Bom, ele foi reprovado. Então, os sonhos do Caio afundaram na Baía de Guanabara e ele teve que voltar para casa e aguentar o pai com aquela cara. Eu já sabia. Bom, aí ele... como o desempenho dele era muito, muito, muito ruim no cartório, o pai um dia foi visitar o Gastão Vidigal, o doutor Gastão Vidigal, e o Gastão Vidigal disse que estava indo para os Estados Unidos numa comissão para fazer parte do novo FMI, e que estava levando alguns rapazes para estagiarem no FMI. Pronto, o doutor Brasílio falou, agora eu dou jeito no meu filho. Pediu para o Gastão levar esse filho. E ele escreve, o Caio contava para mim que foi a primeira vez na vida que ele saiu do Brasil e foi ter um
cargo, né? Ser estagiário do FMI, conhecer gente. E aí ele sentiu que ele ia fazer carreira no FMI, que ele ia fazer ele precisava mostrar os conhecimentos dele. Na carta que o pai escreveu, que é uma epístola de 10 páginas, que é esta aqui, que eu estou mostrando para vocês, o pai faz uma lista do que ele não deve fazer na vida. Não podia beber, não podia sair, não podia não sei o quê. E a mais importante de todas, que ele jamais se apaixonasse. E fez o Caio prometer que ele não ia se apaixonar, que ele estava indo para lá para ser alguém. Embora o Dr. Brasílio detestasse os Estados Unidos, porque toda a formação dele era a França, ele já estava começando a concordar que os Estados Unidos estavam tendo uma posição bastante interessante depois da guerra. Aí ele chegou lá, foi no melhor hotel, com o dinheiro que o pai tinha dado, claro, porque o Caio não podia ficar em qualquer hotel, foi num hotel que o Bill Clinton foi comemorar depois a eleição, o Roosevelt comemorou a eleição nesse hotel. Então o hotel era magnífico, ele entrou lá com o Mr. Machado, e chegou no sábado, e na segunda-feira foi para o FMI. Assim que ele chegou, ele bateu os olhos numa moça que era uma mesa grudada da dele. Ele ficou tão alucinado, e ela também, e ele não conseguiu fazer tarefa nenhuma lá do primeiro dia, e o pai dizia, você me escreva todos os dias, me diga o que você está fazendo no FMI, eu preciso controlar você, você não sabe o que faz, você não vai dar nada. Bom, e essa história da paixão, ele prometeu que não iria se apaixonar. E a moça era de uma família riquíssima, importantíssima dos Estados Unidos. E se apaixonou perdidamente pelo Caio. Pronto. Aí, como eu não posso contar, foi uma coisa que ele me proibiu, era o nome da moça. Então, como ele falava que ela era uma luz, eu coloquei o título do capítulo, que é um capítulo hollywoodiano, chamada A Moça Vestida de Luz, onde eu conto toda essa paixão do Caio. E também o meu livro, ele insere todos os momentos históricos e tudo o que acontecia em volta do que o Caio estava vivendo. Então, essa estadia no FMI, e ele logo foi morar com a moça e tinha os dois que esconder da família o que estava acontecendo. Então, as cartas trocadas são muito divertidas, porque o pai quer saber onde é que ele está morando, ele não pode dizer direito onde está morando, e aí ele inventa que o problema é do correio, que o correio é ruim, que o telégrafo não pega, que, enfim. E eles viveram prontos para casar. Planejaram o casamento, tem uma parte interessantíssima, que foi quando ele foi conhecer os pais dessa moça, absolutamente poderoso pai. E o que aconteceu com o Caio? Bom, enfim, ele voltou para o Brasil para terminar a faculdade de Direito, que ele fez com muito brilho pessoal e pouco brilho acadêmico, tanto que ele se elegeu para ser presidente do centro acadêmico, e os opositores disseram que ninguém conhecia o Caio, e as notas dele eram tão pavorosas que não podiam representar o centro acadêmico. Mas aí ele fez campanha. Bom, no final, ele saiu, ele desistiu do cargo, e para quem ele passou os votos dele foi para o Macruz, e ele ficou o sujeito mais conhecido da faculdade, de todos os professores, de todos os alunos, de todas as séries. Esse era o Caio.
mesmo perdendo, ele saía ganhando. Ele voltou dos Estados Unidos e foi trabalhar na loja do Assunção do pai. Era uma loja de rádio e vitrola. Aí ele achou que estava muito pequeno aquilo. Eram 3 lojinhas, tinha a principal, a matriz, e 2 filiais. Ele não sossegou enquanto não fez a 3ª, a 4ª, a 6ª, a 10ª, até chegar à 35ª. Ele queria fazer das lojas Assunção a rede mais importante que existiu em São Paulo da vitrola e rádio. E ele fez o lema, né? A loja Assunção, uma em cada bairro para melhor servir você. Bom, aí começaram os discos. Ele falou, como é que eu vou vender disco? Meu pai não quer que tenha disco na loja. Aí o que ele fez? Ele criou um programa chamado Parada de Sucessos. O programa foi na Rádio Excelsior, parava São Paulo, teve 68%, sempre bateu 68% de audiência. Não, foi 86% de audiência, desculpe. E aí ele começou a vender disco junto com as vitrolas e junto com os rádios. O pai achou aquilo o fim da picada, porque ele trazia os maiores cantores, o sanfoneiro, o Luiz Gonzaga, todos os cantores de bolero da época, a rainha do rádio, né? A Dalva de Oliveira. E aí ele levava esses cantores, não satisfeito, porque fazia fila no quarteirão, e a audiência, as mulheres, né, ficavam tão alucinadas com esse programa que eles dormiam da noite para o dia para poder comprar o ingresso para assistir o Parada de Sucesso. Aí ele, não satisfeito com os 86% de audiência no horário, ele vai e cria a tarde de autógrafos. Ele pegava esses cantores, o que estava mais famoso, cantando mais no rádio, e ele levava para frente das lojas Assunção, botava um microfone, um banquinho, alto-falante, e uma multidão se reunia para escutar os cantores que iam lá, e depois dizem que o Caio foi que inventou a tarde de autógrafo. Num dia, ele reuniu 5.000 pessoas para assistir uma apresentação, acho que foi da Dalva de Oliveira. Bom, o pai desesperado, porque aí ele começou a sair com todas as mulheres, andar nos nightclubs, namorava uma, namorava outra, não todas de boa família, nem todas de boa procedência, comprou uma garçonnière, o pai só faltou infartar. E não olhava para o sucesso do Caio, que o Caio começou a ficar muito famoso, como radialista, como promotor de eventos, enfim, ele inventava o que podia. E chegou num momento que o pai o criticava tanto, que no dia 23 de dezembro de 53, ele entregou a carta de demissão para o pai e foi embora. Sem olhar para trás, sozinho, sem dinheiro, e precisou pedir dinheiro para banco para começar o que ele achava que ia ser muito importante naquele momento, porque as indústrias americanas estavam chegando, produzindo bens de consumo,
ele achou que ter uma agência de publicidade seria o máximo. Ele faria da agência dele a maior agência, e esse era a missão dele. Bom, aí ele se reuniu com um sócio, os dois duros, e fundaram a ACAR. E como nenhum dos dois tinha dinheiro, ele foi pedir para esse avô maravilhoso, para os avós, o porão da casa dos avós, para poder fazer a agência. A agência foi um sucesso, mas o mesmo a gente não pode dizer da sociedade. Acabou a sociedade, o Caio tinha 95% dos clientes e resolveu abrir a Alcântara Machado Publicidade, Propaganda, que é a Almap. Foi um sucesso a Almap. Aí ele transformou o porão da casa dos avós como se fosse um loft nova-iorquino, espalhou revistas, botou plantas, enfim, e ganhou clientes assim importantíssimos da indústria têxtil. E fazia shows para esses clientes na Rádio Record, que era do primo dele, Paulo Machado de Carvalho. E o orgulho dele era que foi a primeira agência de publicidade 100% brasileira. A única e a primeira. Bom, aí ele ia para os Estados Unidos, de tanto em tanto tempo. Claro que ele ficava nos melhores hotéis, se fechava para ver como é que estava a propaganda nos Estados Unidos e conversava com as pessoas. Depois saía nas ruas, fazia as pesquisas dele, o Ibope pessoal dele, mas ele dizia que nada adiantava, porque o brasileiro era outro e precisava de outras soluções. Aí, numa dessas viagens, ele recebeu um telefonema de um grande amigo dele, chamado Snittal. Esse Snittal era uma figura, ele tinha sido cantor de ópera, depois ele se tornou advogado e era o maior promotor de feiras dos Estados Unidos. Ele chamou o Caio para almoçar com urgência e o Caio foi lá ver o que ele queria, suspendeu a programação dele e ele sentou todo feliz para contar o sucesso da UMAP. O Snittal não agachou nada engraçado, falou: Caio, isso é uma bobagem, você precisa fazer feiras. Ele falou: mas o que é isso? Não existe país desenvolvido que não tenha feiras de negócio. E, aliás, eu estou te pedindo que é para você ir conversar com o presidente, esse seu presidente que acabou de ser eleito, Juscelino Kubitschek, vá até lá e faça o Brasil participar de uma feira que eu vou fazer, a New York US Trade Fair, no ano que vem, em 57, e 58 países vão participar dessa feira. Então, você, por favor, faça o Brasil participar da feira. E aí o Snittal explicou o que era, que a feira abria horizontes, iniciava a exportação, e ele disse: Caio, você precisa fazer feira porque o Brasil precisa se desenvolver, e é esse o momento, e a feira vai ser um grande instrumento de desenvolvimento do Brasil. Caio saiu bem jururu, mas, como ele gostava muito do Snittal, ele falou: bom, pode deixar que eu vou virar mundos e fundos, vou falar com o Juscelino. Ele conversou com dois amigos dele, que eram donos do Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, e determinado dia estava ele falando com Juscelino Kubitschek, vendendo a feira. Juscelino comprou 3.000 metros quadrados de estande. Foi o maior estande da feira. E aqui eu tenho para vocês também para mostrar que saiu um encarte no New York Times
sobre a feira e o estande do Brasil. Dá para ver aí? Bom, o Caio, desesperado, levou os expositores e ele foi o responsável para fazer a bendita feira. Todos achavam tão impossível, e a embaixada mandou os operários, era aquela confusão, ninguém falava inglês, só ele. Então, todos começaram a achar que ia ser impossível fazer a feira. E ele dizia assim, fiquem tranquilos, vai dar jacaré. Bom, o pessoal estava atribuindo o resultado que a feira estava ficando em pé a Nossa Senhora Aparecida. Deram todos os créditos para Nossa Senhora Aparecida. Depois que foi um sucesso a feira, o Brasil fez muitos milhões de dólares de negócio. Aí eles começaram a dividir os créditos entre Nossa Senhora e o Caio. Depois disso, o Caio tomou um avião, foi para Genebra atender um cliente da UMAP, e no avião ele achou que ele devia fazer uma feira da indústria têxtil, uma feira de moda, com mulheres bonitas, porque o Caio era muito mulherengo. Ele não era bonito, mas ele era um sujeito que sabia muito bem o que uma mulher quer. Então, ele tinha mulher que queria, né? E ele foi... criou a Fenite, todos vocês sabem, né? A Fenite, o primeiro Fenite, ele teve um prejuízo de... Deixa eu achar aqui nas minhas anotações, de 80 milhões de cruzeiros, 800 milhões de cruzeiros. Era uma fortuna, assim, impressionante. E ele voltou a fazer a segunda feira, a segunda Fenite, para o mesmo banqueiro que tinha bancado. E aí o tal do banqueiro falou, você acredita nisso? Ninguém conhecia o que era a feira de negócio. Ele tinha uma dificuldade de explicar para os industriais da época. E aí ele achou que devia fazer a segunda Fenite, sim. E o banqueiro bancou a segunda Fenite. O fato é que a Fenite era um glamour, chegou a ter 1 milhão de pessoas, fazia volta no quarteirão ali do Ibirapuera, mas deu 8 anos de prejuízo. São 7 anos de prejuízo. Mas no meio do negócio, ele achou que ele deveria fazer outras feiras. Isso ele volta para a UMAP e diz para o irmão dele, que já estava trabalhando com ele, que era o José, e disse, olha, agora vamos fechar a UMAP. Como fechar a UMAP? Aí o irmão foi correndo para o pai procurou o Caio, disse que ele era um louco mesmo, que ele não tinha noção do que era a vida. Exportar o quê, meu filho? Abrir fronteiras? O nosso negócio é café. Não, mas já está começando a industrialização, o Juscelino. Bom, Juscelino foi o maior parceiro do Caio, tanto é que Mino Carta disse que se o Caio era o Juscelino dos negócios, ou se o Juscelino era o Caio da política, de tão complementares que eles eram. O pai falou, olha, então vamos fazer o seguinte, você não fecha o mapa, mas dá de presente para o seu irmão. Ele foi, deu tudo de presente, e aí, dessa vez, mais uma vez, saiu sem nada para Machado, na rua Brasílio Machado, número 60, que é o número do jacaré, e na rua Brasílio Machado, que era o nome do bisavô dele. Então, ele achou que essas coincidências todas valeu
muito a pena. E quando, para terminar, que a mesa está muito longa, ele vai, o Costa e Silva chama um dia ele no Palácio Laranjeiras e faz um convite para ele ser presidente do IBC. Como ele já estava conversando com Faria Lima, porque ele queria construir o Anhembi, o Costa e Silva deu a entender que se ele não fosse presidente do IBC, o Anhembi não sairia. Então, ele, de livre e espontânea pressão, aceitou. Não entendia nada de café e foi o presidente mais importante do IBC. Ele foi, e isso eu estou trazendo para vocês, não tem no livro, ele comprou um avião chamado Coffee Peddler, que é o mascate do café, e saiu pelo mundo, literalmente pelo mundo, vendendo café. Foi para a Islândia, foi para a Europa inteirinha, para os Estados Unidos inteirinho e para a África. Vender café onde se fabricava, onde se cultivava café. Costa e Silva precisava que ele vendesse 25 milhões de sacas que estavam encalhadas. Ele não só vendeu, como criou novos mercados para tudo quanto foi lado. Só que ele teve alguns problemas pelo caminho. No Alasca, ele foi vender café no Alasca, foi muito bem recebido, compraram lá milhões de sacas, só que o costume dos esquimós na época é que quando se terminava um negócio com uma pessoa importante, dava-se a esposa para essa pessoa dormir à noite com ela. Caio, quando olhou para a figura, ela era desdentada e cheirava a bacalhau. Caio ficou horrorizado. Eles tinham acabado de chegar no Alasca, já estava anoitecendo. Ele reuniu a equipe toda dele, era ele e mais 6, e foram embora na calada da noite. Deixou um bilhete para a pessoa com quem ele tinha feito a transação, dizendo que o presidente estava chamando ele. Isso tudo para não dormir com a mulher do outro. E no Quênia, ele foi recebido pelo presidente e também eles fizeram um grande banquete, maravilhoso, e serviu a maior coisa assim, very exquisite, que era olho de carneiro. O embaixador do Quênia, o embaixador do Brasil, falou: Caio, abra a boca, coloca isso, engula, não morda e tome água. Ele foi e comeu o olho do carneiro. Então, esse é um presente que eu trago para vocês, porque o resto da história vocês sabem. O Caio saiu do IBC quando o Costa e Silva morreu, mas, antes disso, ele levou um grande golpe do Costa e Silva, porque ele estava fazendo um grande negócio para vender café nos Estados Unidos, porque o Brasil tinha perdido a primeira posição. Caio recuperou a primeira posição, e esse negócio, a única pessoa que tem o documento desse negócio sou eu. Ele chegou para o Costa e Silva assinar, e aí ele viu que ele não tinha esse dinheiro, que era o dinheiro que ele fez com a venda do café. Ele ia fazer o maior negócio desenvolvimentista do Brasil. E
teve que abortar, ele já tinha assinado com os americanos, teve que abortar, e desse minuto em diante, ele já detestava o Costa e Silva, ele ficou cego. Acho que travou. Tanto que os amigos chamavam de cegueiro. Então, o Costa precisava mostrar para o mundo que acontecia não era como a imprensa falava. E Caio saiu como sendo mais tarde o melhor e o mais criativo e o mais importante presidente que o IBC já teve na vida. Enfim, esse é o Caio. Tem muito mais histórias, a gente demoraria horas e horas, mas da mesma forma que eu estou dizendo para vocês que o livro tem 600 páginas, coitada da Silvia, né? E tem fotografia. Então, essa é uma... Eu compartilhar com vocês essa minha homenagem ao Caio é o maior presente nesse ano tão difícil para todos nós. Muitíssimo obrigada. Silvia, passo para você. Bom, a gente agradece muito, foi uma delícia ouvir essas histórias, né? Que muitas delas estão com mais detalhes no livro que vocês vão poder ler. E tem muitas outras mais, né? A Maria Isabel fez um recorte. História não falta, né? Tem muitas outras revelações lá no livro, inclusive, que a gente vai poder depois compartilhar com vocês. E para a gente é uma alegria, né? Estar aqui ouvindo essas histórias, uma delícia. Na verdade, Silvia, eu preciso contar para esses companheiros maravilhosos que eu só pude publicar o livro porque eu encontrei a Reality Books. Porque ele foi parar na Companhia das Letras, e a companhia achou, Martina Suzuki achou que o livro era bom, mas percebido, e sem história não é caro. Uma outra editora também quis mexer, enfim, todo mundo queria mexer. E eu encontrei a Reality Books, que me acolheu de uma forma maravilhosa. Algumas coisas foram mudadas, mas foram propostas com uma gentileza excepcional. O trabalho da Silvia Dona e da Silvia Previdelli, que foi a leitora crítica, foram absolutamente maravilhosos. Enriqueceram o livro, enriqueceram a minha alma, e tenho certeza que o Caio está felicíssimo aonde ele está. Agradeço a presença de cada um de vocês, da minha assessora de imprensa, da Marta Dourado, dos filhos do Luiz Augusto, da minha filha, dos nossos grandes amigos. Não vou citar, porque eu não estou vendo todo mundo, não tive a felicidade de ver a tela, mas eu sei do nome de vocês e poder fazer essa história bem a la Caio, que ele dizia que todo negócio acaba num show e todo show acaba num grande negócio. Então, muito obrigada. Deus lhes pague. Eu que agradeço, né? Depois de tantos elogios, eu queria abrir para as perguntas, para comentários. Então, quem quiser falar, pode abrir o microfone para a gente terminar esse nosso evento aqui com bate-papo, né? Mais descontraído. Todo mundo que quiser comentar alguma coisa, pode falar. Depoimento, contar de onde conhece essas pessoas maravilhosas, Maria Isabel e Luiz Augusto. Alô?
não estou escutando. Alguém quer falar? Otávio, eu não estou te escutando. O Otávio... Vê se melhorou. Está ouvindo? Melhorou, agora sim. Eu queria só dizer que eu conheci, Luiz Augusto sabe, eu conheci muito bem o doutor Caio, porque eu era amigo do Caíto, e tudo que você falou é uma verdade, e foi muito bonito a gente ouvir tudo isso que você contou. Realmente, o doutor Caio foi um ícone, porque quando tinha uma feira em São Paulo, tanto como você falou, a Fenite, a UD, ou o Salão de Automóvel, parava São Paulo. Todo mundo corria para o... No começo era no Parque do Ibirapuera, que eu me lembro muito bem, e depois foi no Parque Anhembi. Parava São Paulo, era o evento da semana ou dos 15 dias. E ele era realmente um cara espetacular e fora de série. Poucas pessoas fizeram o que ele fez por ele e pelo Brasil. Parabéns, tudo que você falou é exatamente isso. Você pode ainda pôr muito adjetivo, porque ele era espetacular e de um carisma incrível, incrível. Parabéns, viu, muito Marisa? obrigada. Exatamente assim, como historiadora, né? O meu ofício é lembrar aos outros aquilo que já está caindo no livro. Eu falo das feiras, eu falo, 600 páginas, vocês podem imaginar quanta coisa tem. É verdade. E você deve falar também que... Mas, principalmente, nesse momento político, mostrar que existiu alguém, ele e Juscelino, que quiseram fazer desse país e conseguiram, durante o governo de Juscelino, tirando todos os problemas, fazer com que o brasileiro se sentisse orgulho de ser brasileiro. Então, lembrar as pessoas que, quando se movimenta, quando alguém acredita, quando alguém faz a coisa porque tem um valor maior para os outros, para a comunidade, realmente transformadores, as coisas acontecem. Não é bem o que a gente está vivendo agora, mas eu acho que é um momento bom para as pessoas lembrarem, e quem conheceu, relembrar, e quem não sabe quem é Caio, saber que um dia ele existiu. Parabéns, parabéns, é isso mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Tem alguns elogios no chat também aqui. Vou botar o nosso microfone. A Cristiane falou, incrível história, belíssimo trabalho, Maria Isabel, parabéns. Muito obrigada. Eu leio todos aqui. Marcos Alves, que delícia ouvir essas histórias, obrigada. A Marta Dourado, querida Maria Isabel, parabéns. A Marcele, bravo, parabéns, Bel, obra-prima. Mas, gente, se falar também é gostoso ouvir em loco, hein? Muito obrigada, muito obrigada, nossa. Olha, eu quero dar os parabéns também à Maria Isabel pelo livro e às colaboradoras. E posso dizer desde já que não vejo a hora desse livro ser lançado, que eu vou ler e reler várias vezes. Então, se Deus quiser, vai ser dia 8 de fevereiro, dependendo da Covid. Mas o meu desejo é fazer um lançamento presencial. Se for presencial, quero estar presente também. Será um prazer, inclusive, conhecê-la pessoalmente e as demais pessoas que estão aqui participando. E posso dizer, desde já, que o livro vai ser um sucesso. Parabéns pela ideia. Obrigada, o Caio foi um homem, realmente um homem diferenciado. Eu sempre tenho medo daquela piada do autor que entrou no avião e uma pessoa disse, foi o senhor que escreveu tal livro? Ele disse, foi você que comprou? Tá bom, parabéns mais uma vez. Obrigada. Parabéns, Maria Isabel. Muito obrigada, muito obrigada.
Parabéns, Maria A Isabel. vocês. Parabéns, Maria Isabel. Muito Tudo muito obrigada, bonito. muito obrigada. Parabéns, Maria Isabel, Luiz Augusto, muito obrigado. Falar do Dr. Caio é muito Oi, Zilda. importante. Oi, Zildinha. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, e você? Saudades, viu? Ah, que legal. Parabéns, Luiz Augusto. Falar do Dr. Caio é muito bom. É, nem se fala. Oi, Fernando. Parabéns, Luiz Augusto. Parabéns para vocês dois, Olha, viu? que delícia, que saudade. Nós também. Parabéns por essa obra, viu? Pela sua apresentação. Parabéns, Luiz Augusto, pelo pai maravilhoso que você teve. Muito obrigada a vocês. A presença de vocês É é encantadora. Muito obrigada. Parabéns, Luiz Augusto. Parabéns, Maria Isabel, pela obra feita. Muito obrigada. O Fábio também escreveu aqui no chat, quero o meu exemplar autografado. Bel, parabéns. Eu quero um exemplar também, hein? Com certeza. Vamos ver se a vacina sai, né? Vamos ver se a vacina sai. Foi emocionante a sua apresentação. Obrigada. Parabéns, Maria Isabel. É a Cris que estava falando. Eu deixei a minha câmera desativada porque eu estou dirigindo, mas participei durante todo o período aí, ouvi toda a história e desejo muito sucesso para você. Parabéns pela iniciativa de realmente tornar pública essa história. Eu acho que, como você comentou aí da Veja, né? É uma pena que, às vezes, nós deixamos esquecidas pessoas e histórias tão importantes e que são referências aí para o nosso Brasil, para a nossa juventude, para os nossos cidadãos, e que a gente tem que tomar como exemplo para realmente lutar por um Brasil melhor, lutar por uma sociedade melhor. E eu acho que o seu trabalho aqui ele é muito importante no sentido de realmente imortalizar essa memória, né? Então, parabéns realmente para você pelo trabalho, pela iniciativa. Parabéns, Luiz Augusto. Desejo muito sucesso e tenho certeza que será um grande sucesso o livro. Desculpa pela câmera, que eu estou em trânsito e deixei a câmera desligada. Muito obrigada, Cris. Saúde Muito ao Dr. obrigada. Caio. Saúde ao Dr. Caio. Saúde, saúde. Saúde, aqui o brinde. Isabel, Beijo. parabéns. Eu tenho o privilégio de... Eu conheço o Luiz, enfim, já há alguns anos. O Eduardo, o Dom, foi meu primeiro chefe em 1979. Meu pai foi diretor do primeiro salão automóvel, depois inaugurou em Imbi. Minha mãe era secretária do Caio, do IBC. Então, a minha história de vida e a minha história profissional, ela se mistura na família Catra Machado, né? A qual eu tenho muito orgulho. E quando a gente fala hoje de uma grande feira realizada hoje na cidade de São Paulo, quer dizer, hoje não, porque a gente está com essa pandemia, mas até o ano passado, né, você trabalha hoje com 50 setores macroeconômicos. São 50 setores macroeconômicos que são impactados com a realização de uma grande feira, né? Eu falo isso não só na associação que eu dirijo hoje, mas também na BNT, a qual eu coordeno, em aulas que eu dou aula, a importância da figura de um cara chamado Caio Alcântara Machado. Então, a gente tem que ter, todos nós que somos, se vocês todos me permitem a expressão, todos nós somos filhos do Caio Alcântara Machado. É de forma ou de outra. Com certeza. Né? O Luiz me permita... Com certeza. Me permita essa expressão. Mas é uma irmandade tão linda que é maravilhoso. Luiz Augusto, você sabe que eu tive seu pai como um segundo pai, viu? Você sabe disso. Todos nós somos filhos, porque esse universo todo que capitania a cidade de São Paulo hoje em dia, como centro econômico na América Latina, na América do Sul, tudo se deve a um cara chamado Caio Alcântara Machado.
Exatamente. Então, se eu aprendi uma profissão, eu aprendi com meu pai, e meu pai aprendeu com um cara chamado Caio de Alcântara Machado. Então, é toda uma é uma bola de neve esse setor todo. Eu acho que o brasileiro ele tem um defeito seríssimo. Eu me considero, óbvio, que eu sou brasileiro. É um defeito que a gente tem. Nós não aplaudimos nossos heróis. O Caio da Alcântara Machado. Nós somos um país do esquecimento, né? Isso aí. Nós somos o Caio é um dos nossos heróis. Então, parabéns pelo trabalho. Pode contar com todo o meu apoio, divulgação que eu puder fazer. Vou fazer. Muito obrigado. Ávido em ler. Né? Óbvio que eu também quero com dedicatória, não há menor dúvida. Muito obrigada. Vocês falando isso, eu até me sinto uma escritora. Eu também quero, viu, Marisabel? Eu também quero dedicatória. O que você acabou de dizer me lembra uma coisa que o Caio dizia, que os obstáculos eram enormes para ele fazer uma feira, porque ele... Até vou ler aqui exatamente como ele me contava, porque ele resolveu fazer feiras no momento que o maior inimigo do Brasil era o complexo de inferioridade do brasileiro, tinha como irmão o pessimismo e o primo a má vontade. Então, eu me sinto assim, foi uma amizade que, graças a Deus, foi até o último dia de vida dele. Nós dois estivemos sozinhos, e era uma amizade tão interessante que as pessoas respeitavam. As pessoas saíam de perto, nos deixavam sozinhos. Eu não sei o que acontecia. E ele abriu a vida dele para mim, contou todos os sentimentos. E o que foi permitido, que eu não imaginava jamais que eu iria publicar um livro dele, escrever um livro sobre ele. E as coisas mais íntimas e como eu disse para vocês, esses documentos raríssimos que ele foi me trazendo, na verdade, ele desabrochou, porque ele escondia a dor debaixo da pele dele, né? Todo esse sofrimento. Então, eu quis trazer para vocês esse Caio meu, né? Que reverberou e foi convidado até pela Rainha Elizabeth para fazer parte de uma comissão para fazer um complexo. Ela estava em dúvida se devia fazer um complexo de feiras em Birmingham. Então, histórias absurdas, assim, os encontros que ele teve com Henry Ford II, é uma coisa inacreditável. Cada coisa que a Silvia dizia, olha, é melhor cortar, eu dizia assim, Silvia, pelo amor de Deus, ela disse, não vai dar, porque ficou ainda muita coisa para trás. É uma história belíssima e que é a grande coluna cervical de todo um setor, todo um macro setor. Eu só queria saber o seguinte, o que o Luiz e os irmãos dele têm, porque eles não envelhecem. É um absurdo o negócio desse. É uma raiva. É um negócio assim, tá sempre cara de menino, todos eles. É um horror. Horrores. É errado, não está certo isso. Ele dorme no formol. Toda noite ele entra numa cápsula de formol. É horrível isso, você não sabe. Ele foi comprar e entrou na feira dos idosos e uma mulher lá foi dizer, escuta, o que você está fazendo aqui? Aí ele mostrou os ralos cabelos brancos e ele disse, você quer ver minha carteira de identidade? Eu posso estar aqui, eu sou preferencial. A mulher morreu de vergonha. Então, esse infeliz aqui é uma coisa
É impressionante. Ele não sei o que acontece. Eu preciso descobrir essa mágica, porque nunca foi revelada. Acho que é a bondade dele. O Luiz Augusto, é difícil eu me dividir entre o amor que eu sinto pelo Caio, que é completamente diferente, mas o Luiz Augusto foi o maior presente que o Caio me deu. Que lindo. Muito bem, Luizão. Muito bem, muito bem. Parabéns. Esperamos o lançamento do livro o quanto antes. Muito obrigada, muito obrigada. Muito sucesso. Muito obrigada. Se não for online também o lançamento, né? Vamos rezar para não ser, porque é muito sem graça. Eu queria abraçar vocês, eu queria beijar, eu queria mostrar tudo o que eu tenho, mas é isso que temos por agora. Mas futuramente, se Deus quiser, a gente vai fazer o lançamento. Esperamos contar. E uma noite de autógrafos. Uma noite de autógrafos. Noite de autógrafos. Vocês estão liberados para comentar, tá bom? Do livro. Podem comentar com os amigos, os vizinhos e tal. Porque, né, a gente quer que esse livro... Hoje é Black Friday, né? Não tem nada a ver. Não escolhemos por causa disso o dia, pelo amor de Deus. Eu coloquei no chat aí um link para... A Isabel tinha falado muito da primeira Fenite, óbvio. Tem que falar desse evento, não há como não falar. Eu coloquei a propaganda da primeira Fenite. Ah, que legal. Então, para quem quiser, é só acessar no chat ali, tem um linkzinho. É a propaganda que foi feita na primeira Fenite. Do homenzinho que ia comprar os tecidos. Esse mesmo. Em cima dele, os tecidos. No livro também vai ter um monte de link lá e vai dar para acessar com o celular, vai ser bem legal. A gente espera que vocês gostem, nós estamos fazendo tudo aqui com muito carinho. Com certeza vamos gostar. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Aceitem o meu abraço, o meu beijo, todos vocês, com muito amor, com muito carinho e com muita alegria por vocês terem gasto esse tempo conosco. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você pela apresentação, foi um presente. Presente estar esse momento com vocês. Já aprendemos muito. É um tempo ganho, não gasto, né? Gratidão. Muito obrigada. Gratidão, Maria Isabel. Agradeço, Luiz Augusto. Muito obrigada. Obrigado, Zilda. Imagina. Foi muito bom ouvir sobre o Dr. Caio, um grande mestre. É verdade. É verdade. Ana Maria Braga que dizia, né, que ela aprendeu a trabalhar com Caio. Né? Eu trabalhei 30 anos com ele. Lindo. Muito legal. Muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Ele não pode deixar a saudade só para os próximos, né? Ele tem que deixar a saudade até para aqueles que não o conheceram. Com certeza. Isso mesmo. Isabel, parabéns, viu, pelo trabalho. Quero encontrar no lançamento do livro. Isso mesmo. Tomara. Vou aproveitar aqui também para parabenizar por voz, eu mandei ali pelo chat também, mas foi muito interessante, escutei muita coisa. Eu comecei a trabalhar com ele com 14 anos de idade, já estava na trajetória, já tinha basicamente acontecido, eu acredito que 80% ou 70% da história que você contou, muitas coisas a gente acabou escutando, né, falando, ouvindo, mas agora de uma forma bem detalhada, você conseguiu passar, muito interessante, aliás, até parabéns da maneira com que você passa a informação, extremamente clara, numa sequência muito boa, deu para entender, muito legal. A oportunidade ímpar essa, da gente estar revendo algumas pessoas aqui que fazia muito tempo que eu também a gente acabou não tendo mais contato, mas parabéns aí, vamos aguardar agora, tenho
pensamento muito positivo de que nessa data de fevereiro a gente já vai estar todo mundo junto, podendo aí confraternizar, celebrar o lançamento dessa obra-prima, tá bom? Mas parabéns. Obrigada. Parabéns, Luiz Augusto, pela iniciativa também, viu? Muito bom. Miguel, você sabe que hein? eu também acabei conhecendo um pai que eu não conhecia. Maravilha! Esse período dele de infância e adolescência e juventude, ninguém conhece, né? Todo mundo conhece ele muito mais a partir do Ibirapuera e do AMB. Mas antes disso, pouca gente conhece. Eu me lembro de uma história bastante interessante. Ele, quando foi homenageado pela Rosas de Ouro, numa ocasião em que eu completei 40 anos de idade. E no dia que ele foi me parabenizar, eu falei para ele, eu tinha na minha cabeça, não sei por que cargas d'água, alguém colocou que 40 anos de idade a gente morria, né? Porque acho que era o máximo de idade que a gente conseguia chegar. Acho que foi alguma coisa que colocaram na minha infância, na minha cabeça, então eu tinha muito medo de chegar aos 40 anos. E eu cheguei, achei aquilo maravilhoso, e fui falar para ele, nossa, estou muito feliz, eu consegui chegar aos 40, né? E ele olhou para mim e falou assim, e quem me dera eu pudesse voltar aos meus 40, porque aí eu teria que viver tudo de novo até agora, né? Passar tudo novamente, faria muitas coisas tudo novamente, outras não faria. Então, assim, não tenha preocupação, não tem muita coisa para você viver ainda. E isso ficou muito na minha cabeça e tá aí. Passaram 18, 19 anos. Era o melhor amigo que a gente podia ter na vida. Eu gosto... Ele é um padrão de amigo que a gente não chega nem aos pés. A compaixão dele, a quantidade de caridade que ele fez. Por onde ele ia, ele deixava um rastro de luz, transformava as coisas, botou a casa, hipotecou a casa, fazia as coisas na raça, devendo, e as pessoas brincavam, dizendo que ele falava que era jacaré, porque os jacarés estavam comendo as promissórias, que caíam de 15 em 15 minutos, cada uma de um banco, né? Então, por isso que ele tinha escolhido o jacaré. Muito bom. Mas é isso, aí deixo aqui meu abraço aí e novamente parabéns aí pela obra-prima. Muito obrigada. Nós vamos nos ver sem máscara, não é? Podendo tomar um vinho, nos abraçarmos, que a gente está morrendo de saudade disso, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Agradeço a todos pela presença e a gente fica à disposição de vocês também para ficar. Queremos dar informações aí sobre esse lançamento. A gente vai voltar a falar com vocês, né? E é isso aí. Agradeço a todos e dou os parabéns para minha querida autora maravilhosa. A gente gosta muito dela também. Muito obrigada. Está aparecendo a minha filha, a minha neta, a Tati, pelo que eu posso ver. Olha só, muito obrigada também pela presença, Ana Carolina. Também trabalhou para que esse dia acontecesse, porque eu não tinha ideia de tecnologia, a trabalheira que é a gente se enquadrar nesses quadradinhos, né? Então, me ajudaram muito. Eu sou Jurássica. Meus pacientes sabem disso, mas eu não conto para ninguém. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite também. Tchau, Luiz. Tchau, Marcão. Tchau, Miguel. Um abraço. Outro para ti.
Obrigado pelo convite. Imagina. No lançamento do livro, no livro, o que a gente mais vai querer é aglomerar, né? É isso aí. Podemos ser. Isso mesmo. Mais uma vez, obrigado. Vamos lá, Silvia? Obrigada. Uma boa noite para todos. Boa noite para vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Fernando. Um abraço.